E finalmente, depois de 2 anos e meio, a Novelty Demons in Shadow está de volta com o seu 7º volume. Olha, cara, o que esse volume demorou pra sair é sacanagem, viu? Deu tempo do mangá adaptar o volume 4, 5 e 6, e ele ainda tem que criar alguns capítulos originais porque o novo volume ainda não tinha saído. O autor dessa obra, ele realmente acaba escrevendo no tempo dele. Pena que esse tempo dele é só um pouquinho demorado, né? Esse é praticamente o volume que mais demorou tempo pra sair. Mas o importante é que ele saiu, gente. É isso o que importa. No último volume de The Emeralds in Shadow, o Cid mais uma vez adotou mais uma persona, que é a do Jack Estripador. E agora, nesse volume, ele vai adotar mais uma persona. Só que dessa vez, ao invés de ser um assassino em série, ele dessa vez será alguém que irá participar da sucessão ao trono do País dos Elfos. E por esse volume já ter demorado muito tempo para sair e esse vídeo também ter demorado para sair, eu não pretendo me alongar muito. Então, sem enrolação, e bora começar com esse resumo. Após a cerimônia de encerramento, Cid estava no telhado da escola enquanto treinava algumas falas sobre a primavera lembrá-lo sobre seus camaradas de armas. Basicamente, o Cid sendo o Cid. Sua irmã ainda não tinha acordado, e os seus pais estariam indo até a escola para saber como ela estava. Ele achava isso um saco, por isso ele deixaria uma carta no dormitório sobre a sua saída. Atualmente, ele estava a fim de se divertir um pouco durante o recesso da primavera. Os locais que ele pensou em visitar era Oriana, o País dos Homens-Feras e o Império Velgalta. Mas, antes que ele fizesse sua escolha, um pombo com uma carta amarrada na pata pousou no seu ombro. Aquele pombo era o pombo-correio da Alfa. Segundo ela, o rei do País dos Elfos morreu por uma doença desconhecida, e por causa disso, uma guerra de sucessão pelo trono iniciaria. Isso era extremamente suspeito, e ela acreditava cegamente de que o culto de Diabolos estava operando nos bastidores. E dessa vez, Alfa pretendia estar no meio da missão, e perguntou para o Cid por que ele não iria lá também para que eles jantassem juntos pela primeira vez em muito tempo. Quando leu o que estava escrito na carta, Cid a rasgou em pedacinhos na mesma hora e comemorou com um soco no ar. Isso porque mais uma história envolvente e que se encaixava nos seus delírios Chunibyo tinha surgido na sua frente. Por isso, sem perder tempo, ele decolou do telhado para colocar o seu plano em ação. No País dos Elfos, existia uma única cidade onde raças que não fossem elfos podiam entrar livremente. Essa cidade era Kisanaga, onde a companhia Mitsugoshi tinha uma loja para poder ampliar ainda mais sua influência e poder. Infelizmente, por conta dos seus preços astronômicos, uma jovem elfa que estava com roupas esfarrapadas não podia nem mesmo sonhar em comprar alguma coisa de lá. Isso a deixou triste, mas não tinha nada que ela pudesse fazer. Afinal, mesmo que ela revelasse sua identidade, ninguém acreditaria. Quando menos percebeu, a garota estava num beco estreito e alguém estava falando com ela. Virando seu olhar, ela percebeu que 4 homens haviam a cercado. Dentre eles, havia um único elfo. Os homens chegaram falando que aquele lugar era perigoso para um pirralho elfo como ela. Por isso, eles a ajudariam. Mas, sabendo das intenções deles, a garota desembanhou sua espada e bateu no homem com a parte de trás da lâmina. Os outros homens não ficaram nem um pouco felizes com aquilo, e logo avançaram em direção à garota. Mas, para a surpresa deles, ela era bem mais experiente do que pensavam, pois sem nenhuma dificuldade ela lidou com eles. O único que não tinha se movido entre os 4 era um elfo chamado Ryu, que ao ver a garota lutando, a identificou como uma candidata ao trono, com muitos a conhecendo como a mestiça Lalanoa da Fonte do Sol. No momento em que ouviu a palavra mestiça, Lalanoa perdeu a calma e tentou atacar o homem. Infelizmente, ele era bem diferente dos homens que ela tinha derrotado facilmente. Mesmo dando tudo de si, tudo o que ela conseguiu foi fazer um pequeno arranhão em Ryu, que não estava nem mesmo usando todo o seu poder. Infelizmente, Lalanoa teve sua espada quebrada e logo começou a ser agarrada pelos homens que definitivamente pretendiam vendê-la como escrava. Mas, naquele instante, passos leves ecoaram no beco. Quando olharam na direção dos passos, todos viram um homem de aparência gentil, com cabelos castanhos escuros, despenteados e olhos sonolentos de mesma cor. Sua constituição física era mediana, tinha uma espada barata na cintura e, assim como Lalanoa e Ryu, era um elfo. O elfo misterioso disse que precisava passar por aquele caminho, e não querendo mais problemas, Ryu apenas deixou que ele passasse. E desesperada, Lalanoa gritou por ajuda, e o homem de repente parou sua caminhada. Ryu tentou avisá-lo para não se meter, mas o homem não escutou. Já,
que ele tinha que salvar um companheiro elfo. Os capangas de Ryu logo avançaram em sua direção, mas de repente, o homem desapareceu e em um instante cortou a garganta dos capangas, demonstrando que também era um espadachim mágico. Ryu não se intimidou por aquilo, apenas pensava se devia cobrar uma taxa extra por aquele acontecimento. Logo, ele desembainhou a sua espada e começou a inserir o seu poder mágico, deixando até mesmo a Lalanoa chocada. Ryu se apresentou e perguntou o nome do homem, e respondendo, ele se apresenta como Nazuno Seinen, um simples elfo viajante. Para surpresa de Ryu e Lalanoa, Nazuno colocou apenas um pouco do seu poder mágico na espada, e sem nenhuma dificuldade, conseguiu quebrar a espada de Ryu, que naquela hora não pôde não ficar assustado. Afinal, a diferença de poder mágico inserido na espada era muito grande. Mas, para a surpresa dele, Nazuno apenas diz que o que decide o resultado é a diferença de habilidade. Antes que Ryu pudesse processar o que aconteceu, diversos guardas-elfos chegaram para ver o que estava acontecendo. Infelizmente, Ryu conseguiu fugir, e para piorar tudo, Nazuno acabou sendo preso por ser extremamente suspeito. Durante o interrogatório, Nazuno se apresentou como um elfo que abandonou sua cidade natal, e hoje ele tinha negócios por perto, por isso passou para visitar alguns túmulos. Só que o que o tornava suspeito é que ele voltou para o país dos elfos no momento exato em que a Guerra de Sucessão começou. E realmente o guarda não estava errado. Afinal, Nazuno Seinen nunca existiu. E ele na verdade era Cid, que disfarçado de elfo, decidiu tentar participar da Guerra de Sucessão, onde ele assumiria a persona de um viajante que de primeira vista parece apenas um estudante normal, mas que exalava um ar misterioso. E por um tempinho, ele tem procurado dia e noite por alguma candidata, até ele encontrar Lalanoa e se meter na situação em que estava. Embora não tivessem provas da suspeita sobre Nazuno, as autoridades pretendiam mantê-lo sob custódia, e só isso fez Cid cogitar em simplesmente destruir tudo para escapar. Mas, antes que esse desastre acontecesse, Lalanoa chegou na sala interrompendo o interrogatório com a intenção de salvar Nazuno. E para isso, ela usaria de uma das regras da sucessão ao trono, que era que os candidatos e seus cavaleiros não podem ser presos. E como não tinha ninguém ao seu lado, Lalanoa pediu para que Nazuno fosse o seu cavaleiro enquanto estendia sua mão. E embora fizesse uma cara triste, Cid, que sorria por dentro, logo aceitou ser o cavaleiro da garota. Afinal, era uma forma de ele começar uma história envolvente. Assim, graças a Lalanoa, o plano de Cid finalmente teve início. Ficando animada por ter um cavaleiro, Lalanoa entrou junto de Nazuno numa cafeteria que pertencia a Mitsugoshi, acreditando que tinha dinheiro suficiente para bancar alguma coisa mesmo que mínima. Logo, ela e seu cavaleiro se sentaram em assentos do meio, onde eles poderiam ver a Esfera Mágica, uma criação da Mitsugoshi que permitia transmitir imagens através de uma tela. Lalanoa ficou impressionada com aquela tecnologia, mas logo pareceu ter escutado um estalo de língua de Nazuno, ao qual o próprio negou. Quando fizeram seus pedidos, Lalanoa fez algumas perguntas para conhecer mais o seu cavaleiro, onde o próprio não foi muito a fundo, apenas disse que acabou perdendo muito de seus companheiros de espada, e perdeu tantas coisas que não foi forte o suficiente para suportar. Mesmo não sabendo detalhes, a expressão que ele fazia enquanto contava sua história foi o suficiente para fazer a princesa chorar. E querendo mudar de assunto, Nazuno logo perguntou sobre a sucessão ao trono para Lalanoa, com a desculpa de que ele ficou tanto tempo fora que precisava que alguns detalhes ficassem mais claros. Então, resumindo bastante, ela explica de que a Guerra de Sucessão é dividida em duas partes. A primeira sendo um Battle Royale, onde todos os participantes de sangue real terão seu poder mágico limitado, porém, eles podem usar de alguns itens que estarão espalhados por aí que podem ajudar bastante. E quando o número de participantes fosse reduzido, eles partiriam para a segunda parte da guerra, que seria um torneio. Através da Esfera Mágica, mais de 100 participantes foram apresentados, mas entre os mais importantes e principalmente citados no volume, estava Beatrix, a deusa da guerra, que depois de ter a busca por sua sobrinha terminada em fracasso, voltou para sua terra natal e estava participando da Guerra de Sucessão, embora ela não parecesse se importar muito, já que ela estava comendo um hambúrguer quando foi apresentada. E outra figura importante a ser citada era uma elfa de cabelo rosa chamada Sakura do clã Riacho Cristalino Distante, um clã que tinha desaparecido por muito tempo, e o mais estranho era que ela tinha o apoio da Mitsugoshi, com seu cavaleiro sendo um homem de cabelos loiros chamado Alfred. Durante a apresentação dos candidatos, também é revelado um pouco sobre Lalanoa, que muitas vezes é chamada de mestiça. Isso se deve ao fato de que a sua mãe, uma concubina do rei, viveu muito tempo entre os humanos, além de que o cabelo de Lalanoa era preto, e para os elfos, quanto mais claro fosse seu cabelo, mais puro era o seu sangue élfico.
Por conta disso, todos sempre a chamavam de mestiça e sempre a maltrataram junto de sua mãe. E quando sua mãe acabou falecendo e todos comemoraram, Lalanoa jurou que iria vencer a sucessão ao trono para se vingar de todos. Quando escutou a história dela, Nazuno prometeu que a ajudaria em sua vingança, onde, além de ser seu cavaleiro, ele a ensinaria as técnicas de seu clã, com seu treinamento se baseando em sentir o fluxo de mana em cada fibra do seu ser, mas por algum motivo fazendo isso embaixo de uma cachoeira. E também outro treinamento que se baseava em comprimir a sua mana. Durante esses treinos, ela percebeu que o método de ensino de seu mestre era eficaz, já que a cachoeira ajudou a aguçar os seus sentidos e comprimir a mana ajudou a produzir mais potência. E isso, além de deixá-la fascinada, também surpreendeu Cid, já que o próprio nem sabia disso. Ele só tinha ensinado daquela maneira para ela porque era o jeito mais legal. Segundo ele, ela percebeu isso porque ela era uma garota mais intuitiva. Mas no fim, se o treinamento estava recebendo resultados, então era só isso que importava. E depois de um árduo treinamento, os dois acabaram partindo em direção à guerra pelo trono. Em uma carruagem de luxo feita pela própria Mitsugoshi, Sakura do clã Riacho Cristalino Distante tentava conversar com seu cavaleiro Alfred, que não demonstrava estar muito interessado. Ela logo fecha as cortinas da carruagem e pede para que ele tirasse sua máscara, o que ele apenas obedeceu. E logo é revelado que Alfred era na verdade Alpha, que estava se disfarçando esse tempo todo. Para poder enfrentar o culto de Diabolos, ela teria que participar da sucessão ao trono. E para conseguir se inserir nessa guerra, ela entrou em contato com o clã que ela cresceu quando criança. Segundo Sakura, Kikyo, o verdadeiro nome de Alpha, deveria ter liderado o país dos elfos, mas, por conta de um incidente, ela perdeu essa oportunidade. O Riacho Cristalino Distante apoiaria a Alpha em qualquer coisa, inclusive em se vingar caso ela quisesse, o que a própria apenas recusou, já que o seu foco era o culto. O culto de Diabolos estava envolvido na guerra pelo trono porque isso os permitiria libertar uma das pernas do demônio Diabolos. O problema era que para libertar a perna, eles precisariam de uma chave que apenas o rei do reino dos elfos tinha. E com isso em mente, Alpha, com a ajuda do seu antigo clã, Beta, Epsilon e Eta se infiltrariam na guerra pelo trono para impedir que isso acontecesse. Sakura achava que as garotas estavam sendo muito otimistas que ganhariam sem problemas a guerra pelo trono, mas quando ela viu o poder de cada uma delas contra alguns capangas que foram enviados para avaliar suas forças, ela viu como as pessoas do seu lado eram poderosas. Quando lidaram com todos os capangas, Alpha e as outras sentiram outras presenças se aproximando. Felizmente, elas não eram hostis, pois se tratavam de Lalanoa e Nazuno, que estavam apenas tomando seu caminho para poderem se inscrever na guerra pelo trono. Mas aquele pequeno encontro acabou trazendo alguns pequenos problemas. Quando bateu o olho em Lalanoa, Sakura começou a enchê-la de perguntas, querendo ter certeza de que ela estava bem, e também se ela tinha certeza de que queria participar da guerra pelo trono. Lalanoa automaticamente começou a agir defensivamente e de um jeito meio rude. Logo, é revelado que as duas brincavam juntas quando jovens, e Sakura até mesmo a considerava como sua irmã. Mas, por algum motivo, Lalanoa recusava isso, dizendo que sua única família era o seu pai e sua mãe. Sakura logo direcionou seu olhar para Nazuno, perguntando do porquê ele tinha se tornado cavaleiro de Lalanoa, e que se ele não tivesse feito isso, ela não teria conseguido participar da guerra pelo trono e não estaria em apuros. Ao escutar aquilo, Nazuno apenas disse que aquela era a escolha de Lalanoa, e isso fez as suspeitas de Sakura aumentarem. Afinal, o que ele ganharia ajudando ela? Infelizmente, antes que ela pudesse investigar mais, Lalanoa, irritada, pegou a mão de Nazuno e se retirou do local, deixando apenas um clima horrível para trás. Chegando à Árvore do Mundo, Lalanoa e Nazuno se direcionaram ao local onde poderiam se inscrever na guerra. Obviamente, eles foram recebidos por alguns comentários que era melhor ignorar. Mas, o que os pegou de surpresa foi serem abordados por um homem chamado Gendo, que fazia parte da facção conservadora, uma facção que defende a pureza do sangue élfico e é contra mudanças sociais. De primeira, ele se demonstrou alguém que era como os outros, que pretendia apenas zombar de Lalanoa. Mas, quando ele os convidou para sua mansão, ele se demonstrou ser bem diferente. Tanto que a primeira coisa que disse foi que sentia muito pela perda de Lalanoa, o que acabou deixando a garota confusa. Afinal, ele foi um dos responsáveis por espalhar o boato de que ela era uma mestiça. Gendo se justifica dizendo que aquilo foi por pura política. E também uma resposta da facção conservadora ao fato de que o rei Anorion queria agilizar a evolução do país dos elfos, e isso era algo que a facção e muitos elfos não gostavam. Embora tenha feito isso, Gendo não demonstrou ter orgulho do que fez.
Tanto que, numa tentativa de manter Lalanoa longe do perigo, contratou Ryu para sequestrá-la e impedi-la de se inscrever na guerra pelo trono. Infelizmente, Nasuno estragou tudo, e atualmente ele era inimigo dela, embora ele não carregasse nenhuma hostilidade real a ela. Tanto que até mesmo mais tarde, ele firmaria um acordo para que por um tempo eles não se atacassem. Afinal, a guerra pelo trono não seria fácil. Depois de ter a reunião com Gandalf e saber mais da verdade, Lalanoa e Nasuno foram embora para se preparar. Finalmente, o dia tinha chegado. O início da primeira guerra de sucessão em 100 anos. Atualmente, havia mais de 100 participantes, onde através de um Battle Royale, a quantidade de participantes seria reduzida para 30, para assim ser realizado em uma semana o torneio principal. Nesse Battle Royale, a zona de combate iria começar a diminuir de tamanho depois de um certo tempo, e se o participante ficasse fora da zona, seria desqualificado. Também era extremamente proibido levar equipamentos, podendo apenas usar os que encontrasse na zona de combate. Além disso, todos teriam o seu poder mágico limitado por uma pulseira, para que assim as lutas fossem mais justas. Cid poderia facilmente burlar os efeitos da pulseira, mas ele queria seguir as regras para se divertir. Lalanoa tinha um plano chamado Nosso Plano Mais Forte para vencer a Guerra de Sucessão. Ele era bem simples. Ela e Nasuno inicialmente iam evitar o conflito com grandes potências, iriam derrotar facções menores e reunir artefatos poderosos. Caso se deparassem com alguma potência, apenas fugiriam na mesma hora. Depois de repassarem o plano, Lalanoa e Nasuno, junto dos outros participantes, se posicionaram na frente do portal mágico, que os teletransportaria para dentro da Árvore do Mundo. Eles deram as mãos e sorriram um para o outro, enquanto diziam que começariam o seu ataque supremo. E após dizerem isso, eles saltaram para dentro do portal mágico. O que se estendeu diante de seus olhos foi um belo mar de nuvens. Nasuno não conseguiu conter um grito de admiração. Já Lalanoa logo identificou que eles estavam na camada intermediária da Árvore do Mundo, uma posição nada mal. Eles tinham recebido comida, água, uma faca e um machado de mão, com aquele sendo o kit inicial deles. Junto deles, havia uma esfera mágica que mostrava para eles o número atual de participantes, que estava constantemente sendo atualizada. Além de que, eles também podiam ver um mapa que podia aumentar e diminuir o zoom, mais um artefato oferecido pela empresa Mitsugoshi. Algo que deixou Cid meio irritado. Depois de tomarem a consciência de sua localização, a dupla logo começou a ir atrás de um artefato. A caminhada deles os levou para uma masmorra do poder. Uma masmorra que testa a força marcial dos seus desafiantes, bem diferente da masmorra da sabedoria, que testa o intelecto. Quando Lalanoa embuiu sua mana no pedestal, duas portas apareceram na frente da dupla. Uma brilhava na cor azul e outra na cor vermelha. A porta azul seria um desafio fácil de recompensa normal, e a porta vermelha obviamente era difícil e de recompensa rara. Nasuno, sem hesitar, escolheu a porta vermelha, o que deixou Lalanoa meio irritada por ela não ter cuidado, mas ela apenas aceitou. Ao avançarem, eles se depararam com um local onde antigamente houve uma guerra de sucessão. Segundo a lenda que Lalanoa conhecia, uma espada de Mithril foi colocada onde 3 grandes raízes estavam entrelaçadas à Árvore do Mundo. Nasuno logo encontrou a espada e a retirou das raízes. Ela não era um artefato, mas tinha um valor histórico que faria ela valer 100 milhões de Zenir em um leilão. Ao escutar isso, obviamente Nasuno não podia ignorar isso e ficou com a espada para ele. Após isso, as raízes da Árvore do Mundo começaram a vibrar levemente junto de um odor pútrido que pairava no ar. Elas começaram a se mover como se tivessem vontade própria, e olhando mais de perto, era possível ver que não eram apenas raízes, mas a carcaça de um dragão gigante que estava entrelaçado com elas. Aquele era um dragão da Terra, e ele era o teste que a dupla precisaria passar. Ou melhor dizendo, que Nasuno precisaria passar, já que Lalanoa ficou atrás dele. Sem perder tempo, Nasuno avançou em direção ao dragão e conseguiu causar apenas um pequeno corte profundo no dragão. Logo, ele pôde ver como ter o seu poder mágico restringido podia trazer problemas para ele. Claro, isso não faria ele perder, mas não permitia ele acabar de uma vez com a luta. Isso fez ele se concentrar num órgão do dragão onde a mana estava concentrada. E só depois de atingir 9 vezes o local, foi quando o dragão finalmente teve o coração atingido. Isso fez o monstro fugir, mas Nasuno foi mais rápido, finalmente conseguindo matar o dragão com um 10º acerto no seu coração. Quando o dragão finalmente morreu, uma luz apareceu no ar e uma única espada emergiu de dentro dela. A espada parecia nada mais do que uma lâmina imunda e surrada, e além disso, não era possível sentir nenhum fluxo de mana nela. Embora Nasuno estranhasse aquela recompensa, Lalanoa acabou gostando dela. Isso porque a espada era imunda e ninguém olharia 2 vezes para ela, além de se encaixar perfeitamente em sua mão.
Por causa disso, Lalanoa decidiu ficar com a espada. Assim, eles completaram a masmorra com uma recompensa suspeita. Quando estavam saindo do local, Nasuno e Lalanoa perceberam que havia 4 pessoas esperando pela saída deles. E ao pedido de Lalanoa, Nasuno ficou para trás. No instante que ela deu um passo para frente, uma adaga desceu da esquerda e uma lança da direita. Mas ela já não estava mais lá. Sem deixá-los entender o que aconteceu, ela desembanhou uma espada e executou os 2 sorrateiros que se transformaram em luz e foram teletransportados para longe. Logo, mais 2 pessoas deram as caras, se surpreendendo em quem ela era e com suas habilidades. Um deles tentou propor uma trégua, mas Lalanoa recusou sem hesitar e apenas os executou. Ver aquilo fez Nasuno elogiar Lalanoa, dizendo que ela cresceu, o que acabou a deixando feliz, já que foi graças a ele que isso foi possível. Depois de pegarem os suprimentos dos eliminados, eles deram uma olhada na esfera mágica. A contagem de participantes, que era 154, caiu para 110, e eles descobriram que aquelas 4 pessoas eram da facção do Irmão do Rei, que perdeu 6 pessoas, 4 para Lalanoa e 2 para Alfred. Ah, e é isso que eu esqueci de falar, o rei tinha um irmão, tá? Como o registro de mortes era público, Otoutrion, o irmão do rei, definitivamente guardaria rancor. Além disso, alguns minutos depois, a zona de combate iria diminuir de tamanho. Então, com essas informações, Nasuno e Lalanoa começaram a ir atrás de outros artefatos. Infelizmente, a busca deles não teve muito sucesso, pois todo o artefato que eles encontravam era de baixo nível. Eles também tinham que se deslocar em alta velocidade para a próxima zona de combate, e para piorar tudo, eles sentiram que de longe 2 presenças estavam se aproximando, e escapar delas seria impossível. Quando eles perceberam, as presenças tinham se aproximado. Lalanoa via aqueles 2 pela primeira vez, mas Nasuno, bem, ele conhecia aqueles 2. A primeira pessoa que se revelou foi um homem de cabelo verde curto. Já a segunda era um homem de cabelos grisalhos e pinta no rosto. O primeiro se chamava Ypsilon e o segundo se chamava Betal. E assim como a gente, Cid logo reconheceu as 2 como Beta e Epsilon, que não tinham reconhecido. E isso foi graças a diversos treinamentos que ele tem feito para não ser descoberto pelas suas próprias subordinadas. Deixando de lado o fato de que parece que elas não sabem inventar outros nomes, Epsilon e Beta queriam lutar contra Nasuno para poder avaliar sua força, já que desde o início a Shadow Garden tem coletado informações sobre ele e não tem encontrado nada. E se ele fosse do culto de Diabolos, então elas deveriam lidar com ele. Depois de uma pequena briga entre elas para variar, Epsilon preparou sua grande foice e Beta preparou seu arco. Ambos eram artefatos. Então, Epsilon avançou. Nasuno respondeu à altura, mudando a trajetória da foice ao desembainhar sua espada, o que acabou fazendo Epsilon perder o equilíbrio. Isso a deixou desesperada e fez ela realizar uma manobra evasiva milagrosa para escapar do seu inimigo. Nasuno logo dirigiu sua espada ao pescoço dela, o que fez a própria rir, já que na direção dele se aproximava uma flecha. Porém, também soltando uma risada, Nasuno decepou a flecha no ar sem dificuldades. Aqueles reflexos e a habilidade foi o suficiente para deixar Epsilon e Beta completamente chocados e perguntarem aonde ele aprendeu aquele estilo de luta desconhecido, e também qual era o seu objetivo. Nasuno perguntou se o objetivo de todos para participar da Guerra de Sucessão não era igual. Epsilon responde de que normalmente sim, mas algumas pessoas tinham ideias absurdas. E ao encará-la, Nasuno diz que a Guerra de Sucessão não era palco para elfos insignificantes de que queriam tornar o país num fantoche. E escutar aquilo deixou Epsilon e Beta nervosas e perceberem como ele era perigoso. Beta, mais uma vez, disparou uma flecha na direção de Nasuno, mas mais uma vez, o elfo destruiu a flecha sem dificuldade. Logo, ele partiu para Epsilon, que mesmo nervosa, brandiu sua foice para não ser acertada. Graças à resistência dela, o pescoço de Nasuno seria atingido pela foice, mas antes que isso acontecesse, ele parou a foice com sua espada. Mas de repente, caiu de joelhos no chão. Isso deixou todos os presentes confusos, mas Nasuno disse que sua velha ferida estava incomodando, enquanto agarrava o seu peito e cuspia sangue. Esse era um dos clichês que Cid queria interpretar, o especialista que entra em crise devido a um trauma passado ou uma ferida antiga. E obviamente, o sangue que ele cuspia era falso. Por incrível que pareça, Epsilon e Beta caíram naquele papo e decidiram aproveitar aquela oportunidade para eliminar Nasuno. Mas elas acabaram esquecendo de uma pessoa. Antes que Epsilon tivesse chance de eliminar Nasuno, um tilhar seco ecoou, e a foice dela foi interceptada por Lalanoa, que sacou a espada que recebeu da masmorra. Epsilon se irritou com a intromissão dela, já Nasuno pediu para que ela fugisse, o que apenas fez Lalanoa gritar para ele não ousar desistir. Afinal, eles prometeram que iriam vencer a Guerra de Sucessão juntos. No entanto,
embora sua determinação fosse grande, não era isso que faria ela vencer o seu inimigo. Lalanoa conseguia se manter firme na luta contra Epsilon, que tentava tirá-la do seu caminho falando que Nazno poderia estar a usando, mas Lalanoa não dava ouvidos. Beta, que apenas observou tudo, se cansou daquilo e disparou uma flecha em direção a Lalanoa, que por um instante olhou para o seu mestre e percebeu que a flecha atingiria ele caso ela desviasse. Por isso, ela optou por não desviar e enfrentar de frente. E quando Nazno estava para parar de atuar e se mover, uma luz começou a vazar da espada de Lalanoa. A luz foi tão forte que repeliu a flecha e a foice, além de caracteres antigos aparecendo na lâmina. Lalanoa, parecendo estar possuída por algo, apenas disse que iria proteger o seu mestre. Então, ela avançou com força em direção a Epsilon, que embora tenha bloqueado o ataque da garota, foi mandada de volta voando. Beta tentou dar continuidade à luta, mas também foi repelida no momento que tocou naquela espada misteriosa. Isso fez as duas encararem a pequena elfa com expressões perplexas e chegar a um consenso de que elas precisavam se retirar. Por isso, elas jogaram um artefato que criava um clarão de luz. Por reflexo, Cid tampou seus olhos, e quando percebeu, as duas já tinham recuado. Ele tentou conversar com Lalanoa, mas percebeu que ela estava cambaleando. Logo, a espada escorregou da mão dela, e ela caiu para frente, enquanto chamava por sua mãe. Ao ouvir a voz do seu mestre, Lalanoa abriu seus olhos lentamente. Olhando à volta, ela percebeu que eles estavam no tronco da árvore do mundo, parecendo uma área desértica. Durante o tempo que Lalanoa dormia, a área de combate foi reduzida a 2/3 e o número de participantes tinha caído para 78. Nazno acaba perguntando se Lalanoa estava bem, que por mais que dissesse que estava, percebeu que estava mais lenta e sua mana parecia ter diminuído. Além disso, ela começou a se lembrar do momento que sentiu o poder emanando da espada, ou melhor dizendo, do pouco que ela se lembrava. Ela começou a ficar nervosa sobre o poder da espada, até mesmo se perguntando se ela era perigosa. E o que a deixava mais cabisbaixa era que o poder que aquela espada emanava não era dela. Cid, na mesma hora, percebeu que Lalanoa parecia estar cogitando abandonar a espada. Por isso, ele disse para sua pupila de que ela deveria tornar aquele poder dela. Afinal, a arma não era perigosa, mas sim a pessoa que a usa. Se ela dominasse aquela força, aquela espada certamente se tornaria dela. Graças a essas palavras, Lalanoa decidiu não abandonar aquele artefato. Infelizmente, o momento entre mestre e pupilo foi interrompido por uma voz. A voz pertencia a um membro da facção do Irmão do Rei, que se chamava Secondary. Ele era um membro que acabou sendo humilhado por Alpha num duelo e acabou sendo rebaixado na facção do Irmão do Rei. Por isso, ele pretendia eliminar Lalanoa para se redimir dos seus erros. E para variar, ele era mais um que chamava ela de mestiça. Secondary não foi até a dupla despreparado. Ele tinha levado com ele um artefato muito poderoso, que sempre que ele despejava sua mana, um tornado de areia era criado, que obviamente, além de tampar a visão, também era muito perigoso caso fosse atingido. A visão daquele tornado fez Lalanoa ficar preocupada com o seu mestre, mas Nazno apenas disse que estava tudo bem. E para provar o que disse, Nazno começou a acumular o vento do tornado em torno de sua espada. A visão daquele acontecimento deixou tanto Lalanoa quanto o Secondary em choque, e para responder à dúvida dos dois, Nazno explica de que ele basicamente sincronizou o comprimento de onda de mana e depois transferiu o fluxo de vento para a sua espada. E isso era possível porque ele sintonizou o comprimento da onda daquele grande poder. Aquela cena foi tão inacreditável que Secondary pensou que Nazno estava usando um artefato que criava ilusões, mas, quando ele menos percebeu, Nazno dissipou todo aquele vento furioso, e antes que ele entendesse o que aconteceu, Secondary acabou sendo eliminado completamente, sem deixar o único vestígio do seu corpo ou do artefato. Pelas proximidades, havia uma câmera que estava filmando toda a luta, e percebendo isso, Nazno tinha destruído a câmera junto de Secondary, já que ele sabia que a facção do Irmão do Rei estava se aproveitando disso para obter informações sobre ele. Assim, após mais uma demonstração de sua força, Nazno começou a se deslocar junto de Lalanoa para a próxima zona de combate. Assim como antes, eles não conseguiram nenhum artefato bom, e para piorar, estavam fugindo mais uma vez da luz vermelha, que era a área que eles não podiam ficar muito tempo, senão eram eliminados da guerra. Atualmente, a estratégia da dupla era se mover escondido à medida que a zona de combate diminuía e evitar o máximo de combate possível. Encontrando um tronco da árvore do mundo, a dupla logo se escondeu e perceberam como várias pessoas pareciam estar em confronto. As pessoas que estavam eliminando várias eram conhecidas como os 4 Reis Celestiais do Deserto, um grupo de jovens que perturbavam a moral pública, mas
que vinham ganhando vários títulos em torneios de espadachins mágicos, o que mostrava que mesmo que causassem problemas, eles tinham habilidade. Mais uma vez, eles iriam ter que se mover para escapar da luz vermelha, mas de repente, eles começaram a ser atacados. Primeiro, eles tiveram que lidar com homens que tinham um artefato que os deixava invisíveis, mas, através do fluxo do ar, Nasuno e Lalanoa conseguiram localizá-los e eliminá-los. Mas, antes que eles pudessem ter tempo para respirar, diversas bolas de fogo começaram a ser lançadas em direção a eles. Isso os obrigou a se esconder em diversas árvores, até que depois de um tempo de correria, eles conseguiram encontrar um buraco na árvore do mundo onde poderiam se esconder. Mas, antes que eles pudessem se esconder, acabaram se deparando com um velho conhecido. Quem eles encontraram era Gendo, o representante da facção dos conservadores, junto de mais de 10 de seus subordinados. Embora eles fossem inimigos, nenhum dos lados via necessidade ou ao menos algum sentido numa luta naquele momento. Por isso, eles fizeram um pequeno acordo. Eles iriam lutar apenas o suficiente para ninguém se machucar, e quando fosse a hora certa, eles iriam recuar. E foi assim que fizeram. Mas mais uma vez, eles perceberam que a mana que preenchia a árvore do mundo estava sendo sugada para um vórtice, e no instante seguinte, um relâmpago irrompeu com um estrondo que rasgou os céus, além de uma tempestade em volta de chamas varrendo o campo de batalha. Nasuno apanhou Lalanoa no ar, que ficou inconsciente, e chutou as árvores para se proteger dos raios e fogo. Aquela onda de ataques tinha eliminado quase 20 candidatos, e a paisagem circundante havia mudado completamente. Lalanoa logo acordou do seu desmaio, e descobriu junto de Nasuno que a facção conservadora estava sendo alvo de ataques. E por algum motivo, ela escolheu que eles fossem ver como a facção estava, o que Nasuno não contestou. Após avançarem um pouco, a dupla se deparou com Gendo e 5 dos seus subordinados contra 14 soldados. Esses soldados pertenciam à facção do Irmão do Rei, e entre eles estava o próprio Irmão do Rei. Otoutrion logo acaba revelando que fez uma aliança com outra facção, que além de ter Beatrix do seu lado, também tinha um artefato extremamente poderoso que causou toda aquela destruição. Vendo como ele estava encurralado, Otoutrion fez uma proposta a Gendo. Se ele entregasse Lalanoa e Nasuno, ele deixaria que o líder da facção conservadora fugisse. Mas, por mais que isso fosse benéfico, Gendo se recusou, dizendo que não tinha nenhuma relação com Lalanoa. E como um conselho de amigo, disse para ele parar de tentar prejudicá-la. Otoutrion não deu ouvidos, e começou a lutar contra Gendo. Durante a luta, Gendo acabou revelando um pouco da verdadeira face de Otoutrion. Alguém que sempre via seu irmão como rival e tentava fazer todos reconhecerem seu talento. Mas quanto mais ele fazia isso, mais todos se distanciavam dele. E isso se dava ao fato de que ele via seu próprio irmão como um inimigo. Se ele não tivesse feito tais coisas, ninguém teria problema em reconhecê-lo como o próximo rei. Quando a conversa entre eles acabou e cada um dos seus subordinados tinha preparado seu artefato, uma quantidade enorme de mana de repente caiu especificamente sobre Gendo, que acabou sendo salvo por um dos seus subordinados. Os responsáveis por aquela mana eram os 4 reis celestiais. A novel sinceramente não entra em muitos detalhes sobre cada um deles, então eu também não vou conseguir entrar em muitos detalhes. Mas, em resumo, um deles acabou propondo uma pequena aliança a Otoutrion, já que naquele momento, se mais 4 candidatos fossem eliminados, aquele Battle Royale iria finalmente acabar. Além disso, à volta deles e escondidos, dezenas de candidatos estavam apenas esperando o momento que eles abaixariam a guarda para agir. Por isso, temporariamente, os 4 reis celestiais e Otoutrion se juntaram. Tudo apontava que Gendo e o seu último subordinado seriam os eliminados, e aí apenas faltaria ver quem seria os últimos 2 azarados. Pelo menos foi isso que Nasuno pensou até sentir uma flecha se aproximando dele e de Lalanoa. O ataque acabou fazendo ele agarrar Lalanoa e saltar, o que em consequência fez todos os candidatos terem ciência de sua localização. Na mesma hora, eles sentiram dezenas de olhares gélidos direcionados a eles, porque naquele momento, os 4 azarados para serem eliminados tinham sido escolhidos. Lalanoa ficou desesperada. Gendo não ficou muito nervoso junto do seu subordinado. Afinal, ele não necessariamente ficaria triste em perder a guerra, contanto que alguém digno e justo ocupasse o trono, e ele estaria satisfeito. Já Nasuno, ele não estava tão nervoso ou abalado pela situação. Ao sinal de Otoutrion, todo tipo de ferramenta mágica foi apontada para o quarteto. Gendo e seu último subordinado não se intimidaram. Já Nasuno agarrou Lalanoa pela nuca com um pequeno sorriso. E no instante seguinte, uma saraivada de projéteis suficiente para preencher o céu noturno caiu sobre eles. Nasuno defendeu o primeiro disparo,
interceptou com chutes 3 que vinham por trás e logo em seguida salta numa brecha criada na barragem. Gandalf e seu subordinado fizeram movimentos semelhantes, mas não poderiam manter esse ritmo por muito tempo, tanto que alguns momentos depois eles acabaram sendo eliminados. O elfo misterioso defendia e se esquivava de cada um dos projéteis, calculando com precisão qual deles o alcançaria primeiro. Seus movimentos eram tão rápidos que alguns até mesmo tinham dificuldades de acompanhá-lo, mas embora fosse impressionante, ele ainda ficaria sem mana em algum momento. Mas não importava quanto tempo passasse, ele nunca era atingido, e sua mana parecia nunca se esgotar. Pelo contrário, parecia que ela ficava mais afiada. Sua figura era como se ele estivesse dançando em meio à chuva de balas. Quanto mais tempo se passava, mais cada um presente naquele local começava a ficar desesperado, pois se aquilo continuasse, então todos logo ficariam sem mana, e logo esses sinais começariam a surgir. Depois de um tempo se passar, o Toltron, que observava tudo, não podia acreditar na visão que estava tendo. Todos aqueles participantes que estavam disparando sem parar se encontravam no chão, enquanto Naso no Seinen era o único que permanecia, tendo sido o único que foi capaz de desviar e aparar milhares de golpes com apenas uma espada, encerrando aquela batalha como uma dança. Só que, de repente, as pernas de Naso cederam e ele começou a vomitar sangue novamente. Lalanoa, preocupada com ele, perguntou se aquilo era por causa de sua velha ferida, mas Naso diz que não. Esse tempo todo, essa velha ferida nunca existiu, e na verdade, ele tinha uma doença chamada fusão de mana. Uma doença que leva espadachins mágicos que passaram suas vidas em luta até a morte. Esse era o preço a pagar por continuar a travar batalhas imprudentes. Quando conheceu Lalanoa, ele estava procurando um lugar para morrer. Porém, conhecê-la deu um sentido à sua vida quando ele estava destinado a se tornar cinzas. Por isso, ainda havia trabalho a ser feito. Lalanoa, que escutou tudo, estava desabando em lágrimas, não conseguindo acreditar naquela informação. De repente, uma flecha foi em direção a Naso, mas ele facilmente a cortou em dois. Quando a flecha foi cortada, uma explosão ocorreu, e ele estendeu a sua mão para Lalanoa enquanto dizia que restava pouco tempo de vida para ele. Lalanoa não conseguiu colocar sua mão sobre a dele, e finalmente, a primeira etapa da guerra pelo trono chegou ao fim. Cid fez o que tanto queria, um elfo misterioso que estava sendo consumido pela doença. Obviamente, quando revelou aquilo, ele foi levado para fazer um exame médico e conseguiu simular tão bem a doença no estado avançado que até os médicos ficaram impressionados por ele ainda estar vivo. Isso deixou de humor tão bom que ele estava ansioso pelas preliminares da guerra. Infelizmente, parecia que ele ia sofrer as consequências pelas suas ações, pois logo Lalanoa entrou no local onde ele estava, dizendo que ela recebeu a notícia dos médicos sobre a doença dele, e ela não estava nem um pouco feliz, pois por causa dessa doença, ele não podia usar todo o seu potencial, já que seu corpo não estava mais aguentando. Para piorar, toda vez que ele usava mana, ele sentia uma dor insuportável, como se estivesse sendo queimado por ácido por dentro. Isso estava destruindo, porque mais uma vez, uma pessoa que ela amava estava morrendo. Foi exatamente por isso que ela agradeceu ao seu mestre por tudo. Mas, para que ela não ganhasse a guerra ao custo da vida dele, Lalanoa declarou com uma expressão de determinação no rosto de que estava se retirando da guerra de sucessão. E após soltar essa bomba, ela saiu correndo, deixando apenas um Cid completamente atordoado. E também desesperado, já que o seu roleplay estava em risco.